Agora vai. Professor, como é o nome que tem ali embaixo de A mais B ali na análise da decomposição? É produto. Vou só repetir, tá? Vou só fazer uma repetição bem rápida aqui, ó. Síntese ou adição vai somar elementos simples ou elementos compostos, vão somar e vão produzir um único elemento composto, ó. No caso aqui, ó, somei A mais B e aqui o meu produto é quem? É AB. Tá? Vamos colocar aí em elementos químicos, só para vocês não acharem que esse A e B está muito ligado à matemática, na questão das expressões, né? Mas, ó, você tem aqui o hidrogênio, né, ó, que vai se unir com o oxigênio e vai produzir água. Hidrogênio mais oxigênio produzindo água. É a mesma coisa daqui, ó, tá vendo? Ó? São dois elementos simples que estão somando, ó, tá vendo uma soma aqui? Está produzindo esse elemento composto que é a água. A água é composta de quem? De hidrogênio e oxigênio. Dois hidrogênios e um oxigênio, nós estamos vendo aqui. Então, essa reação é uma reação de síntese. A reação de análise é se eu estivesse pegando aqui, ó, de maneira contrária, como se eu estivesse trabalhando com a água, botasse a água aqui e fizesse a decomposição. Ficaria o quê? H2 mais O2. Olha, é o processo contrário. Eu peguei essa molécula aqui, que é composta, e fiz a decomposição dela nos seus formadores. A água é formada por quem? Por hidrogênio e oxigênio. Então, quando você se deparar com essa reação, você está falando de reação de análise ou decomposição. Tá? Então, na síntese ou adição, eu vou adicionar e na análise eu vou, digamos que eu vou separar. Separar, isso. Na síntese você adiciona, na análise você separa. Que você adicionou, no caso aqui, né? Você separa. Vou te dar um outro exemplo. Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, ó, toda vez que você vê um elemento que está composto, tem muitos elementos aqui, tá vendo? Ó, tem um carbono, tem um cálcio, tem um oxigênio. Toda vez que você vê elemento dessa maneira, que você vai ver no outro lado assim, CaO mais CO2, é porque eles se juntaram, ó, e formaram esse. E para eu mostrar quem forma esse composto, eu tenho que fazer a decomposição dele. Né? Ó, se você for ver, aqui tem o quê? Tem 3 oxigênios aqui também, ó. 2 mais 1 aqui, ó. Então, eu tenho 3 oxigênios. Eu tenho um cálcio aqui também. Eu tenho um carbono aqui também. Então, esse lado aqui é a decomposição. Então, quando você se depara com esse tipo de informação, você tem aí uma reação de análise, tá? Ou decomposição. Tudo bem? Vou apagar aqui, tá? Isso daqui é muito mais só para a gente lembrar, que eu vou passar para as questões. Vou falar de mais 2 reações, a de simples troca ou deslocamento, ou simples deslocamento, ou deslocamento simples, já vi gente falar assim, deslocamento simples. Mas simples troca, mostrei para vocês que a simples troca, ela tem um fundamento muito grande, um negocinho que eu falei na aula passada de fila de reatividade. Que é isso? Tem metais que vão ser mais reativos que os outros. Não sei se vocês lembram disso, falei na aula passada. Então, inclusive, eu coloquei uma fila de reatividade no quadro. Né? Mostrei metais alcalinos, depois metais alcalinos terrosos, aí tinha outros metais, que eu até disse quem eram os outros metais, era o ferro, era o zinco, era o cobalto, enfim, eu fui dizendo os metais que são considerados os outros metais. E hidrogênio, que separam os mais reativos dos menos reativos, e por último, os metais nobres, que começa com cobre, né? Começa com cobre e termina com o ouro, né? Falei disso na aula passada. Começa com cobre e termina com ouro. Entrou um negócio aqui, não sei como é que entrou esse negócio aqui. Vocês estão vendo essa que eu estou mexendo aqui com o cursor, então? Vocês estão vendo isso daqui? Sim, professor. Entrou algo aqui do Zoom, eu não entendi o que foi isso. Então, voltando aqui. Nessa reação de simples troca, vou também fazer a representação aqui com o A e o B. Eu vou dizer assim, ó, eu tenho A, tem um elemento A qualquer, que vai reagir com esse elemento aqui, BC. Lembrando que aqui, ó,
são reagentes, né? Ó, que se está na esquerda, são os reagentes, não é? Então, vai produzir quem? Como é que acontece aqui esse desenvolvimento? Vai produzir isso, ó. Vai produzir AC e agora o B está sozinho. Então, aqui é produto, não é? Ó, produto. O que é que você olha nesse tipo de reação? Você observa que essa reação no reagente é totalmente diferente no produto. Totalmente diferente. Foi o que aconteceu. Esse A aqui, o que é que ele faz? Vou apagar aqui esse colchete, essa chave. Esse A, ele retira o B e toma o lugar dele. O B vai sair, ó. O B sai. Por que que o A retira? Porque o A, ele é mais reativo. Vou colocar aqui, ó. Mais reativo. Ele é mais reativo. Então, se ele é mais reativo, ele vai tirar esse B espontaneamente. Eu não vou gastar energias para isso. Espontaneamente, ele retira esse B e tomou o lugar dele aqui, ó. Ele não é menino. Se juntou lá com o C, estabilizou e agora o B ficou sozinho. Ó, o A era sozinho, agora é o B, ó. Ele tomou o lugar dele por ser mais reativo. E isso eu não posso esquecer. É espontâneo. Espontâneo. Isso vai acontecer espontaneamente. Isso acontece espontaneamente quando um elemento é mais reativo que o outro. Quando o elemento é mais reativo que o outro. Vamos repetir, professor, a fila de atividade para a gente entender? Repito. Metais alcalinos são mais reativos que os metais alcalinos terrosos, né? Ó, metais alcalinos terrosos. Aí nós temos os outros metais. Esses outros metais, eu vou classificar alguns aqui para que vocês entendam. Os outros metais, vou colocar entre parênteses. É o ferro, é o alumínio, é o zinco, é o manganês, é o cobalto, dependendo do chumbo, é o chumbo, tá? Que eu posso dizer que é o chumbo 2. Dependendo do mercúrio, também posso dizer que é o mercúrio, né? Então, a definição de mercúrio 2 e mercúrio 4. Enfim, eu tenho esses outros elementos que se enquadram também os metais de transição, e eu vou ter entre eles, entre os mais reativos e os menos reativos, o hidrogênio. O hidrogênio, gente, ele é fundamental aqui, ó, para poder separar quem é mais reativo e quem é menos reativo. Todos esses daqui, ó, são mais reativos do que esse que eu vou colocar aqui, que nós chamamos de metais nobres. Do jeito que tem os gases nobres, existem os metais nobres. Os metais nobres começam com o cobre, né, que todo mundo já mandou alguém tomar no cobre, né? Ó. Começa com o cobre e vai terminar com o ouro, não é isso? Ó? Termina com o ouro, né? Cobre e ouro. Mas porque eu tenho cobre, tenho prata, tenho platina, tenho mercúrio 4, tenho chumbo 4, enfim. Eu tenho outros elementos que são também nobres, né? Então você vê, por exemplo, que tem gente que morre para poder roubar o cobre, né? Dos fios. Eu vi gente fazendo isso, morrendo porque subiu no poste para poder tirar o fio de cobre e vender, né? Que o cobre no mercado ele tem um preço bem considerável. Não é isso? Então a reatividade é assim, ó. Se eu for traçar aqui uma seta, a seta de reatividade vai aumentar nesse sentido, né? Ó, tá aumentando aqui, ó. Então aqui nesse pessoal da ponta eles têm as maiores reatividades. São os metais alcalinos, é o sódio, é o potássio, é o rubídio, né? No caso, o magnésio, que é dos metais alcalinos terrosos. Então, todos esses são mais reativos. Se a gente for dar um exemplo sobre isso daqui, sobre a reatividade. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui embaixo. Vou baixar aqui um pouquinho. Dá para ver agora, não dá bem. Só esse meu cabeção fica na frente, mas dá para ver. Né? A sombra, né? Vou colocar um exemplo aqui relacionado a essa expressão. Se eu pego bem aqui o magnésio, que é o Mg, e reage o magnésio com ácido clorídrico, que é o HCl. O meu produto, como é que será? Veja, o magnésio está onde? Ele se enquadra aqui, ó. O magnésio está nessa família aqui. Né? Ele vai se enquadrar aqui. Metais alcalinos terrosos. Observe onde é que está na fila de reatividade do hidrogênio.
eu pergunto para vocês, o hidrogênio é mais reativo que o magnésio? Seguindo a fila de reatividade, o hidrogênio é mais reativo que o magnésio? Sim ou não? É mais reativo ou não? O que vocês acham? Olhando para a fila de reatividade. Ele é mais ou é menos reativo? Tá, Fernanda. Olá, Fernanda. Não tinha visto você ainda. Tá, meu amigo Nicolas, João Vitor, garoto. Sim, olhando para lá. Quem é mais reativo é o magnésio, gente. Por quê, professor? Porque o magnésio ele está mais aqui, ó. Ele está mais aqui à esquerda, né? Está mais à esquerda. Não, pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Sim, ó. O magnésio é mais reativo que o hidrogênio. Então, o magnésio, gente, olha para a reação. Ei, olha aqui, ó. Ei. Ó, o magnésio ele vai tirar o hidrogênio, ó. Ele empurra o hidrogênio. Ele tira o hidrogênio vai sair. Olha como é que vai ficar a reação, ó. Vai ficar assim, ó. MgCl2, depois eu explico por que desse 2, mais hidrogênio. Aí tem uma coisinha que eu sou chatinho e eu vou perguntar para vocês. Tá balanceado isso daí? Tá balanceado, eu vou apagar a fila aqui, tá? Para não confundir, ó. Tá balanceado isso daí? Será? Ó, o magnésio é mais reativo, então ele vai tirar isso daqui espontaneamente, ó, ele empurra o hidrogênio. Se você for ver, todo mundo, ó, toda molécula que está à esquerda, né, ó, todo átomo que está à esquerda da molécula, ele assume a carga positiva. Todo átomo que está à direita da molécula, ele assume a carga negativa. O magnésio, ele é positivo, ele é um metal, lembra disso. Metais formam cátions, ametais formam ânions. Metais formam cátions, ametais formam ânions. Tá? Então, quem está à esquerda é positivo, quem está à direita é negativo. Nesse caso, o magnésio, por ser positivo e mais reativo, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar o hidrogênio espontaneamente. O que quer dizer, professor, esse espontaneamente? Que assim que eu colocar eles para reagir, a reação vai acontecer sem eu precisar, por exemplo, colocar em fogo ou aumentar ou diminuir aí uma reação, né? um componente, tá? Então, vai ocorrer natural, né? Vou começar a ver borbulhas. As borbulhas, inclusive, eu mostrei para vocês que quando tem um gás, ele tem uma setinha para cima. Lembra que eu falei isso? Você observa uma reação, que nessa reação, num dos elementos, tem uma setinha para cima e está dizendo o quê? O desprendimento de gás. Então, se você pega o magnésio e você mistura esse magnésio a esse ácido, que é o ácido clorídrico, vai liberar o hidrogênio, vai liberar gás. E você pode trabalhar direto com isso. Eu, infelizmente, não tenho aqui para mostrar isso para vocês. Faço muito lá na escola. Se a gente tivesse, não tivesse na pandemia, eu com certeza mostraria essa reação acontecendo. Bora tomar água, viu, gente? Está muito quente. Muito quente e seco. Bora tomar água. Então, nesse caso, ó, não está balanceado, não é? Ó. Como é que eu faço o balanceamento aqui? Lembra do macho? Vamos usar o macho. Não é sacanagem não, tá, gente? O macho é a forma de a gente lembrar as etapas do balanceamento. Né, ó? Primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta. Você vai balancear é assim. Primeiro começa com metais. Primeiro vai usar metais, por isso que o nome é macho, tá vendo? Ó, primeiro os metais. Depois usar metais. Aí vem, tá, tem que olhar, tem carbono? Não tem, aí vai para quem? Hidrogênio e depois o oxigênio. Então, nesse caso aqui específico, o meu metal tá igual, tá vendo? Ó, magnésio, tá igual. Beleza, tem carbono aqui? Não tem, tem o cloro e o hidrogênio. Então, vou para quem? Para o hidrogênio, né? Ó. Mas o cloro, professor, não posso colocar do cloro? Não, pode. Então, se eu tenho 2 cloros, se eu colocar um 2 bem aqui, já resolve o problema, já não? Então, vai ficar 2 cloros, ó, 2 cloros, 2 hidrogênios. E eu também tenho 2 hidrogênios aqui. Então, já resolveu o problema com apenas esse 2, utilizando essa técnica aqui, que é a da tentativa.
Para quem chegou agora, a prova vai ser só reações inorgânicas. Só classificar as reações. Vai ter onde balanceamento, porque tem que ter, né? Não tem para onde fugir. Se o balanceamento daqui para frente, né? Do que vocês viram dá para frente, vai ter que ter. Mas eu não vou trabalhar o balanceamento de oxirredução. Não quero que vocês percam tempo, nem batam a cabeça aqui dali agora, não. Eu chutei a bola, eu toquei a bola e vocês vão ter que fazer o gol mais tarde. Tá? Agora não, vamos só ficar tocando bolas aqui para poder a gente interagir. Mas eu não vou cobrar isso de vocês na avaliação. Tá? Não vai ser cobrado balanceamento por oxirredução na avaliação, só identificação das reações inorgânicas. Pergunto, deu para entender isso daqui? Dessa reação do magnésio tirando hidrogênio e formando hidrogênio sozinho lá? Vocês vão ver que aqui é o exemplo direcionado no que eu indiquei aqui nessa equação hipotética. Isso aqui aconteceu espontaneamente porque eu segui essa regra aqui, ó. Eu segui a fila de reatividade. Professor, na prova é obrigado a ter uma fila de reatividade? Bem, obrigado não é. Inclusive, se você for fazer alguns concursos de vestibular, não tem a fila de reatividade. O que é que tem de lei? Por lei, a tabela periódica tem que ter. As temperaturas de fusão e ebulição de alguns casos, né? Calor específico, enfim. Essa fila de reatividade você tem que manter em mente. Tem questão que fala dela, né? Na questão mesmo, vai dizer, olha, o magnésio é mais reativo que o cloro, represente a reação do magnésio com ácido clorídrico, diga se essa reação é espontânea ou não espontânea. Como é que eu vou ter uma reação não espontânea, professor? Caso eu quisesse fazer o processo contrário. Se eu quisesse fazer com que... Eu vou apagar lá em cima, posso apagar, não posso? Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma reação de um elemento que esteja... eu tenho magnésio e vou querer reagir o magnésio com o sódio. Vou colocar aqui, ó, magnésio... Não sei se esse azul vai dar para ver. Vou colocar o magnésio aqui, só para a gente ter ideia do que é não espontâneo. Mas a reação aqui com cloreto de sódio. Se você for ver o magnésio, ele vai se enquadrar aqui, ó, nos metais alcalinos terrosos. O sódio está aqui, ó, nos metais alcalinos. Então, o sódio é mais reativo que o magnésio aqui, ó. O sódio é mais reativo. Então, dificilmente o magnésio tem capacidade de retirar esse sódio e tomar o lugar dele. Para isso, eu vou ter que gastar energia. Vocês não estão vendo? Opa, professor, agora estamos vendo. Para isso, eu vou ter que gastar energia. Por quê, professor? Porque o magnésio é menos reativo que o sódio. Então, se eu misturar isso aqui tudo, misturo do nada. Peguei aqui, misturei, aqui não acontece nada. Não vai ter liberação de gás, não vai ter formação de massa, não vai ter mudança de cor. Por quê? Porque essa reação não é espontânea, seguindo a fila de reatividade. O sódio é mais reativo que o magnésio, então não vai ter reação. Só reage se eu utilizar algum artifício, aumentar a temperatura do sistema, mexer em concentração, mexer com pressão, aí eu estou gastando energia para que essa reação ocorra, tá? Então, eu espero que tenha ficado entendido isso daí sobre simples troca, tá? A simples troca está fundamentada nessa fila de reatividade. Vamos falar da outra para a gente terminar e fazer atividades. Só para relembrar, tá? Tem alguém copiando isso daqui? Não, né? Eu não consigo ver todos vocês. Se tiver alguém, eu dou algum tempinho. Não sei nem se dá para vocês entenderem essas minhas letras aí. Tem pouca gente hoje. A professora Rayane aí, deram um bom dia para ela? Bom dia a todos. Eu tive um probleminha aqui no computador, porque estava reiniciando. Ah, o meu teve também isso hoje. Atrasa tudo. Pois é. Gente, para quem não conhece, a professora está estagiando, tá? Professora de Química. Viu? Tem mulheres na Química, tá? Não tem só homem, não. Para quem não conhece.
E ela vai ficar conosco aí por alguns dias, né? Por alguns meses, eu acredito, né? Exatamente. E aí ela tem que ser muito bem tratada, tá? Ela possivelmente pode ser professor de vocês, quem sabe, né? Então, se vocês não tratarem ela muito bem, ela vai lembrar de vocês e vai tirar o qualitativo futuramente. Não é? Mas ela é gente boa, então vamos interagir aí com ela, tá, gente? Então, Minha memória é ótima. aí, ó, é um agravante para vocês. Então, aqui, ó, não vai haver reação espontânea porque o magnésio não tira esse cara aqui, não tira. Ele não tem capacidade de tirar esse sódio sem que eu gaste energia para isso. Nossa aula já está entrando nos 10 minutos finais. Pois bem, nesses 10 minutos eu consigo fazer a reação direta de dupla troca. A dupla troca, dupla está dizendo, né? Ó, eu vou permutar, vou trocar vários elementos. Então, vou trocar vários elementos. Dupla troca. Aqui ela não segue a mesma regra da simples troca em relação à fila de reatividade. Ela não vai seguir, tá? A dupla troca. Vamos lá, vamos voltar para as letrinhas. Vamos voltar para as letrinhas. AB mais CD, formando aqui BC, formando BC mais AD. O que vocês notam aqui, gente? Que os reagentes são totalmente diferentes dos produtos, totalmente. Quando você se depara com essa situação, você está diretamente relacionando uma ligação a uma reação de dupla troca. Então, note, ó, esse composto aqui, eles são diferentes desses dois, são diferentes. O que acontece aqui, gente? Eu vou traçar aqui no meio, ó. Eu vou separar os elementos. É a dica que eu dou para vocês. Separe os elementos. Então, todo mundo que está à esquerda, já falei isso para vocês, é positivo. Todo mundo que está à direita é o quê? Negativo, né? Ó, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Não é isso, ó? Não, na verdade eu errei aqui. O negativo, positivo é esse daqui, ó. Ó. Positivo é esse daqui. É o CB. CBAD, tá certo. Só invertir lá, tá? Ó, que é positivo e que é negativo. Então, veja. Por que ficou desse jeito? Porque houve atração das cargas. Lembra? Os opostos se atraem. Positivo atrai negativo e vice-versa. Então, nesse sentido aí, houve atração, né? Então, o positivo aqui, ó. O positivo aqui se uniu com esse negativo, ó. Positivo se une com o negativo. E esse negativo com esse positivo e vice-versa. Por isso que produziu aqui elementos totalmente diferentes do que eu tinha inicialmente. Então, isso, gente, é dupla troca. Geralmente, a dupla troca não é via de regra, mas geralmente a dupla troca ela está relacionada a uma chamada neutralização, tá? Chamada neutralização, que é justamente quando você reage um ácido e uma base formando um sal e liberando água. Isso é neutralização, ok? Vamos lá para um exemplo, só para a gente terminar aqui, ó. Vamos para o exemplo. Eu tenho aqui, ó, o NaOH mais o HCl. Veja como é que eu vou fazer aqui. Eu vou separar. Do mesmo que eu separei ali, ó. Separa bem no meio, ó. Separa bem no meio. Eu tenho o sódio que é positivo e tenho a hidroxila que é negativa. Eu tenho o hidrogênio aqui do cloro que é positivo, ó, e o cloro aqui é negativo. Então, ó, veja como é que vai acontecer. O positivo vai ligar-se com o negativo e vice-versa. Então, ó, o sódio ele vai fazer ligação direta aqui com o cloro, ó. Formou quem? Na. Lembra que o positivo está sempre à esquerda. Então, NaCl formou o sal. Então, NaCl, ó, positivo, negativo. Só que tem mais alguém para ser formado, não tem? Tem quem? Essa hidroxila mais o hidrogênio, formando o quê? Água, não é isso? Ó? H2O, formando água. Então, o que você nota aqui? Que esses dois elementos compostos produziram novos elementos compostos e são totalmente diferentes. Então, isso, gente, é reação de dupla troca. Tá? É uma reação de dupla troca. Foi isso que eu falei na aula passada. Né? Então, Falei... como seria uma questão que se eu aplicar isso daí? Certo. Uma questão para identificar, né? Eu não vou pedir, não vai dar para vocês fazerem a reação, óbvio, né?
Mas vamos dizer, eu tenho colocado aqui essa reação. Vou só apagar aqui para ficar mais visível para vocês. Eu vou colocar o Na de novo, NaOH, o HCl, né? E eu vou colocar aqui, letra A, essa daqui. Letra B, é H2 mais O2, formando água. Letra C, é H2O, formando H2 mais O2. E na letra E, é o carbonato de cálcio, formando aqui o óxido de cálcio, mais o CO2. Eu vou perguntar, qual delas representa uma reação de dupla troca? É assim que eu vou perguntar para vocês. Vou apresentar várias reações e vou querer saber se vocês identificam qual é a reação de dupla troca. Aí vocês vão lembrar, a reação de dupla troca é uma mudança. Então, eu tinha elementos aqui, ó, que são, no caso da letra A, né? Que são, ó, totalmente diferentes do que eu tenho no produto. E veja que eles são compostos. Tanto aqui nos reagentes, quanto nos produtos, são elementos compostos. E são totalmente distintos, totalmente diferentes. Então, você vai ter que observar dessa maneira. Se eu perguntar para você agora, qual é a reação de síntese aqui? Qual é a reação de síntese? É a letra B. Porque síntese eu estou fazendo o quê? Eu estou somando os elementos, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo a soma deles e produzindo um único produto. Esse único produto é quem? A água. Né? O único produto é a água. Se eu perguntar qual é a de decomposição ou análise, aí você vai vir para cá, na letra C. A molécula de água está se decompondo em quem? Em hidrogênios e oxigênios. Né? Ó, hidrogênios e oxigênios. E aqui a última é a de decomposição também. Veja, ó, que é o carbonato, tá vendo? Ó, aí não poderia ter 2 gabaritos, né? Aí ia dar confusão, né? 2 gabaritos. Mas aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó? A diferença daqui é porque ele está fazendo a decomposição de elementos compostos. Tá vendo? Mas isso é decomposição. Se eu pegar o carbonato de cálcio e somar ao CO2, eu volto para cá, né? Ó, eu estou voltando para cá. Então, eles são os formadores daquele elemento. E é assim que eu vou cobrar de vocês. Tá? Vai ser dessa maneira que eu vou cobrar. Se eu tivesse em prova subjetiva, óbvio, eu ia pedir para que vocês representassem as reações, ia colocar o nome lá. A reação de hidróxido de sódio com ácido sulfúrico produz um sal e libera água. Represente esse sal. Que tipo de reação é essa? Classifique a reação em síntese, em análise, em decomposição, enfim. Né? Aí seria outra coisa, ia ter que fazer no manual mesmo que eu fiz aqui, né? Ó, reproduzir, fiz o produto. Lembrando, quando se faz a questão dos produtos aí, você tem que lembrar das fórmulas químicas, né? Fórmula química, o que é aquela troca de cargas. Então, se você pegou o positivo daqui com o negativo daqui, né? Ó, o Na mais o Cl, então aqui é mais 1, aqui é menos 1. Aí você vai lembrar daquele negócio do balanceamento, né? A soma das cargas tem que dar quanto? Tem que dar 0, né não? A soma das cargas tem que dar 0. Então, nesse caso aqui, houve a troca de carga, né? Mais 1 com menos 1 vai dar 0. Eu preciso colocar um aqui embaixo e um aqui? Não preciso, né? Aqui já somou aqui em cima e deu 0 imediato. Ó. A somatória aqui vai dar 0. Né? Então, eu teria a NaCl. E aí formaria o sal que eu tenho. Então, é um outro departamento, tá? É uma outra maneira de fazer essa representação. Ok? Tá faltando 1 minuto e alguma coisa. Dá pra gente fazer essa primeira questão aqui, que vocês estão vendo, ó. Estão vendo ela aí, então? Dá pra ver? Dá pra ver ela andar? Sim. A transformação representada pelo esquema abaixo, aqui ele está fazendo a simbologia. Né? Ó, tá a simbologia aqui da água. Né? Ó, são 2 moléculas de água, isso daqui é o balanceamento, óbvio, né? Você tem 2 moléculas de água, vou ter 2 moléculas de hidrogênio e aqui uma, no caso, de oxigênio. Ah, professor, mas são 2 oxigênios, né? Porque o oxigênio precisa estar ligado ao outro. Vocês estão vendo isso com o professor Oster, eu acredito, né? Ligações químicas, ou já viram. Então, aqui o oxigênio precisa estar ligado um ao outro, né? Para poder fazer a do mesmo jeito dos hidrogênios, enfim. A molécula está feita aqui. Aí, qual é a pergunta? É uma mistura homogênea? Vocês lembram disso daí? Mistura homogênea, mistura heterogênea, lembra disso? Vocês sabem o que é homogêneo e o que é heterogêneo? Vocês conseguem lembrar? Homo, igual, não é? Eu não consigo, a olho nu, identificar quem é quem lá naquela mistura. Hétero, eu já consigo fazer isso, consigo identificar.
Lembrando que existem as soluções verdadeiras, que essas nem com qualquer aparelho feito hoje é possível identificar os compostos, tá? Que são as soluções verdadeiras. Mas nesse caso aqui, mistura homogênea, não tem muito fundamento em trabalhar sobre essas misturas, nem heterogênea. É uma reação química, óbvio que é uma reação química. É óbvio que é. Se eu estou pegando aqui a água e estou fazendo decomposição, é reação química. Eu estou quebrando as ligações. Então, se quebra a ligação, é um processo que nós chamamos de processo endotérmico.